Há quem critique ao Supremo Tribunal Federal por presidir a ação penais que este tribunal ou seus ministros figuram como vítimas ou interessados a despeito da Constituição. Entenda mais sobre o assunto. Nós já falamos aqui, pessoal, o processo penal brasileiro é um processo acusatório. O que é isso? É a acusação que delimita a área de discussão dentro do processo. As sendas, os limites do processo são guiados pelo conteúdo da acusação. Isso significa também que não se pode inovar ao longo do processo, criando situações novas contra a defesa do acusado, contra a defesa do réu. E no processo acusatório, não se confunde a figura do juiz com a figura do acusador, Ministério Público. Ambos são o Estado, mas o Estado juiz é imparcial e está equidistante das partes. O Estado acusador, o Ministério Público, ele é o titular da ação penal, ele é o domino litis, ele tem o poder, dever de perseguir em juízo, tendo em vista a prática do crime. Ele não pode se confundir com o Estado juiz, com o magistrado instrutor, com o dever absoluto de imparcialidade. Se critica ao STF porque é juiz de processos em que a própria instituição, o próprio Supremo e seus ministros são vítimas. Isso confundiria, segundo alguns, o Estado juiz com o Estado acusação, com o Estado vítima. Como, por exemplo, no caso do 8 de janeiro. Essa confusão decorre do fato de que, na Constituição Federal, se garante a imparcialidade do juiz e se dá a todo e qualquer réu o direito a um juiz imparcial, que obviamente não seria um juiz que é vítima desse próprio crime. Todavia, o regimento interno do STF estabelece que o Supremo é competente para processar ou julgar os crimes ocorridos dentro dele ou contra seus membros. E, portanto, o STF e seus ministros permanecem competentes para processar e julgar, dentre outros, aos crimes do 8 de janeiro. Segundo o próprio Supremo, que é o último a dizer da constitucionalidade das leis, através do controle concentrado da constitucionalidade, segundo o Supremo, o seu regimento interno foi albergado, foi contemplado pela Constituição Federal e, portanto, essa diretriz de competência não afrontaria a nossa Carta Magna. Ou seja, em bom português, muito embora tenhamos todos direito a um juiz equidistante, imparcial, muito embora vivamos em um país democrático em que o processo penal acusatório tem o condão de não permitir confusão entre Estado juiz e Estado acusador, muito embora isso tudo, o Supremo é competente para processar e julgar aos crimes cometidos dentro do seu âmbito ou contra os seus membros. É conforme a regra, como dizia aquele antigo comentarista de arbitragem em futebol. A regra é clara, ela pode ser discutível do ponto de vista político, social, mas é o que hoje o que entende o Supremo Tribunal Federal à luz da Constituição. Estes réus submetidos a juízes pretensamente acusadores, supostamente
parciais, porque também vítimas, estes réus, como muitos juristas, Brasil afora, reclamam também do descumprimento de um princípio constitucional basilar, que ficaria truncado quando se julga em única instância, quando se julga diretamente, em primeiro lugar, pelo STF, como no caso do 8 de janeiro. Esse pessoal todo reclama porque o princípio do duplo grau de jurisdição, que é norma óbvia e cristalina em qualquer sistema constitucional republicano democrático do mundo, o duplo grau de jurisdição ficaria prejudicado. É um princípio que determina que todos nós podemos recorrer de decisões judiciais que nos prejudiquem. Só que quando você já é julgado pelo STF, você vai recorrer a quem? Ao próprio STF. E essa reforma, esse juízo revisor, pelo próprio órgão judicante, prolator da decisão recorrida, causa muita celeuma, causa muita crítica, muito burburinho, muito barulho na comunidade jurídica acadêmica. É como se agora, além do Estado juiz se confundir com o Estado acusador, além do Estado juiz se confundir com o Estado vítima, nós tenhamos também uma nova confusão entre o Poder Judiciário recorrido e o Poder Judiciário revisor. O juiz que prolata a decisão, trocando em miúdos, é o mesmo que vai julgar o recurso, ao recurso desta decisão, causando nova confusão e nova perplexidade no mundo jurídico acadêmico.